Evangelho escrito por Lucas, capítulo 7. Eu acordei nessa manhã, acordei um pouco mais cedo, entre algumas cochiladas, e essa palavra veio ao meu coração nessa manhã. E eu já meditei mais uma vez. A primeira parte do versículo 11, por favor. E aconteceu que no dia seguinte. E aconteceu que no dia seguinte. Obrigado por essa manhã. A gente declara a nossa dependência a Ti. Precisamos que a vida da Tua palavra nos encontre, Teu Espírito nos ache nessa manhã. Aqui é um lugar que o Senhor fala, que não seja diferente, que o nosso coração seja alcançado pelo Teu coração mais uma vez. Precisamos ouvir o Senhor falar mais uma vez. Fala conosco. O nosso coração já está preparado para receber a porção da Tua palavra. Fala conosco mais uma vez. Obrigado, obrigado e obrigado. Amém. Amém. O dia seguinte. O dia seguinte não é bom. O dia seguinte é um dia muito conturbado. O dia seguinte é um dia de muito pesar. O dia seguinte é um dia de muito choro. O dia seguinte é um dia marcado por um outro luto. Um dia seguinte é um dia que, dentro do processo de construção de uma estrutura que já tinha sido abalada há um tempo atrás, se ver isso tudo meio que desmoronar mais uma vez. O dia seguinte não é bom. É um dia de choro incontido, mas pela existência de outro contexto que mal se termina e inicia-se um outro, um tanto quanto parecido, o choro parece que não há mais lágrima, no entanto, a gente continua chorando. O dia seguinte não é bom. O dia seguinte é marcado pela coletividade, porém o meu processo é de solidão absoluta. Ainda que eu esteja no meio de uma quantidade bem expressiva daqueles que transitam pela minha vida, mas o sentimento é um sentimento pela falta do que é exato no processo da amizade. Então é um dia que eu me sinto muito sozinho no meio de tanta gente. O dia seguinte não é bom. O dia seguinte é um dia que parece que tiraram o chão debaixo dos meus pés e arrancaram as paredes aonde eu apoiava as minhas mãos e
o desequilíbrio é o que eu mais percebo. O dia seguinte não é bom. O dia seguinte não é bom. O dia seguinte é marcado pelos mascarados, mais adequadamente a expressão os define como os hipócritas. Aqueles que, de certa forma, eu achava que estava me beneficiando em razão de se mostrar tão voluntário em me acompanhar num cortejo da vida, segurando a alça da minha caixa com um defunto dentro. Eu julgava que pelo fato deles fazerem o que estava sendo feito, isso me tornava um pouco melhor, mas quando na verdade são hipócritas que de certa forma se alimentam das minhas dores. O dia seguinte não é bom. O dia seguinte é marcado um derramar de sangue tão dentro, aonde os de fora nunca vai ter acesso. Eu é que por vezes olho para dentro e percebo que aqui dentro sangra, e quando eu achava que esse sangue ia se estancar, parece que alguma coisa veio e feriu de novo, e o sangue continua a jorrar aqui dentro de mim. O dia seguinte não é um dia bom. Não é um dia bom. É o dia do meu defunto. É um dia que eu vou ter que retornar para minha casa vazia daqueles que estavam, e agora ainda que eu me veja dentro, vazia de mim. Porque nesse conjunto de perdas exaustivas, eu fui me perdendo também. E por mais que eu entre no meu ambiente, eu não tenho aqueles que foram, mas eu também fui com aqueles que eu perdi. Então é vazio deles, é vazio de mim, e eu vou ter que sair daqui e voltar para esse vazio. O dia seguinte não é bom. O dia seguinte é marcado por uma informação que me disseram que a única solução que me restaria é pegar o que havia morrido, colocá-lo dentro de uma caixa e ir para fora da minha cidade, colocá-lo dentro de um buraco, jogar a terra por cima, virar as costas e voltar para a minha cidade como se nada tivesse acontecido, ainda que esse processo venha me perturbar ao retorno para casa. O dia seguinte não é um dia bom. Não é bom o dia seguinte. É um dia difícil da gente administrar. É um dia ruim. É um dia sem base, sem apoio, sem estruturação, sem domínio, sem equilíbrio. É um dia que a falta de uma expectativa, quem sabe, para um próximo passo, é um dia muito difícil. É um dia do trêmulo, é um dia muito pesado, é um dia desgostoso. É um dia de mais uma luta, sabe? O dia seguinte não é um dia bom. É o dia seguinte. Parece que de um tempo para cá nós entramos nesse dia, que ainda que a gente se ajeite, mas o cenário é um cenário assim. Não há nada que façamos, de certa forma, que fará com que mudemos, a fim de que esse cenário seja alterado em razão da mudança que eu gerei em mim. Não há essa garra mais. É um dia que eu não sei como é que vai ser esse dia seguinte. É um dia que eu vejo as pessoas chorarem, mas na verdade são máscaras tão bem afiveladas,
São pessoas travestidas a fim de me agradar, quando na verdade elas estão sendo beneficiadas pelo meu processo. De maneira alguma elas estão a fim de se envolver comigo a título de alterar o que eu estou vivendo e me arrancar desse processo com a única, exclusiva atitude de me mudar, quando na verdade elas precisam que eu continue nessa a fim de alimentá-las. É quando a minha dor alimenta alguém, é quando o meu choro parece que mata a sede de alguém, é quando ninguém decide me ajudar a título deles se manterem. O dia seguinte não é bom. Eu achava que aqueles que de certa forma foram à minha casa e arrumaram tudo, eu achava que aquilo era tão feito com coração, quando na verdade nunca foi. E eu comecei de certa forma a ter a esperança aplicada neles, porque eles vieram aqui, arrumaram tudo e me conduziram à rua num cortejo fúnebre, com dança, com pulos, com tocar e tudo mais que é de direito disso, quando na verdade eles só estavam se alimentando das minhas feridas, bebendo das minhas secreções. O dia seguinte não é bom. O dia seguinte não é bom. A gente não consegue olhar para e de certa forma ver se há ainda uma esperança. Não há uma visão nítida. O dia seguinte não é bom. Se há o dia seguinte, eu preciso tentar entender o que pode ter acontecido no dia que antecedeu o dia seguinte. É a única coisa que me resta nessa manhã é fazer isso. É tentar olhar para o dia que antecedeu o dia seguinte. Verso 1. Algumas coisas aconteceram no dia que antecedeu o dia seguinte. Então é para lá que nós vamos agora, porque no dia seguinte nós já estamos. Vamos tentar trazer à nossa memória o que pode ter acontecido no dia de ontem. O dia que antecedeu o dia seguinte está aqui. E depois de concluir todos estes discursos, não é sobre a temática do discurso, não é sobre os pontos de grande relevância na aplicação pessoal desse discurso, não é sobre a extensividade de tempo desse discurso, é sobre o caráter que se revela de quem está discursando através de uma palavra: terminou. Pouco tem a ver com um discurso que começa, se desenvolve, tem as suas aplicações, a caminho da conclusão. Não é sobre a estruturação do sermão, é sobre o caráter de quem discursa através de uma palavra que está aqui no dia que antecedeu o dia seguinte: concluiu. Esse é o caráter dele. Tudo que ele começa, ele termina. Não é sobre um sermão, é sobre o caráter dele no sermão. Não é sobre as linhas pontilhadas, muito bem divididas, com pontos, com contrapontos. Não. Subtítulos
pré-definidos, para que haja um esclarecimento do que está por vir dentro do discurso. Não, não, não. É sobre o caráter. O que menos importa aqui é tentar entender o que foi discursado. O que mais pesa nessa manhã é a gente entender a quem nós servimos pelo ponto de vista dessa palavra que define o seu caráter. Ele começa, ele termina. Esse é o caráter dele. Tudo que ele começa, ele termina. Tudo que ele começa, ele termina. Aliás, nós servimos alguém que ele só termina. Porque começou, ele só começa, porque ele já terminou. Tudo que ele deu início, ele já foi no final concluir. Entenda que se ele já deu o início com você, é porque ele já teve a conclusão. Ele não perde tempo começando conosco, ele só começa aquilo que ele já terminou. Entenda que o processo não anula o crescimento para sermos alcançados pela sua conclusão. Tudo que ele começa, ele termina. Eu vou ficar repetindo até você reagir. Tudo que ele começa, ele termina. Não há nada no trajeto que fará pensar, sentar na beira da calçada da estrada: será que eu comecei certo com ela? Será que eu comecei certo com ele? Será que vai valer a pena terminar? Isso é pensamento medíocre que não faz parte da natureza. Quando ele olhou para você, ele disse: eu vou começar com você, mas eu não posso te contar tudo. Eu só começo, mas entenda, segura firme, porque daqui a pouco, ele não vai preparar um final. Ele já preparou um final, por isso que ele começou. Não é sobre preparar uma conclusão, é sobre nos preparar para a conclusão. Ele já concluiu. Você pode fazer o que você quiser. Quer ir embora, vai. Quer voltar para a bebida, volte. Quer dar um pulo em algumas esquinas para fazer o que você fazia, faça. Mas entenda que essa estrada, ela não é anulada pelos nossos desvios. Você pode fazer o que você quiser. Está irritado, vai embora. Está chateado, dá a cabeça na parede, faça o que você quiser. Mas todos os seus desvios não anulam a estrada principal. Você vai dar a volta que você quiser. Daqui a pouco você vai e volta para a estrada. Ele não vai se anular porque nós decidimos pegar alguns atalhos. Ele se mantém na estrada dizendo: daqui a pouco ela volta. Não é, eu vou melhorar. Não é o caminho que se submete ao desvio. É o desvio que daqui a pouco se submete ao caminho. O caminho é o mesmo. A estrada é única. Você decidiu fazer os seus pequenos desvios. Pela sua insatisfação. Pela sua crise. Pelas suas dores. Pelas suas punhaladas, pelas suas decepções, vá pelos seus atalhos, mas entenda, ele se mantém no caminho principal, dizendo: daqui a pouco, você roda e você vai ter que parar aqui. E eu dei apenas uma pausa. Eu não revi se pelo fato de você ter pego um atalho, eu fiz besteira. Não, eu só dei uma pausa. Quando você volta para o caminho, a gente continua.
Levante uma das suas mãos. Tem um negócio nessa casa. Eu sei que você entrou aqui vivendo o dia seguinte, mas olhe para o caráter de quem você serve. Eu comecei, eu vou terminar. Eu comecei, eu vou terminar. Eu comecei, eu vou terminar. Eu conheço o seu desespero, eu conheço as suas dores, eu conheço as suas amargas, eu conheço as suas angústias, eu conheço as suas noites em claros, eu conheço os remédios que você toma, eu conheço o teu desequilíbrio, eu conheço as tuas loucuras. Nem por isso eu desisto de você. Eu não te dou o direito de desistir também. Eu comecei, eu vou terminar com você. Levante as suas mãos, por favor. Eu estou todo arrepiado. Que lugar é esse, gente? Maracatuti canara sutatara bocotora shitataratoya. Maracatito nui camintria só. Marachi otocota chica tarabocotito tora matatato se. Aracamia facio dique matarota se. Ai minha rama show me amaia. Retaraboti cantaia aguenta, porque você serve a alguém que tem caráter. Ele não se altera pelas nossas alterações. Ele não se desequilibra com os nossos desequilíbrios. Ele não entra em crise porque nós entramos em crise. Ele se mantém o mesmo. Você acha que eu errei de ter escolhido você? Você acha que eu não sabia dos teus desvios? Você acha que eu não sabia que você ia ficar fraco? Você acha que eu não sabia dos teus desesperos, das suas loucuras dentro daquele quarto? Será que eu não conheço você? Mesmo assim, eu comecei. Gente, o que é isso? Solta a tua voz. Dá o teu grito mesmo de angústia, de desespero, grita. Não se segure. Doribita comanassia. Jesus, que é isso?
Diga para pelo menos 3 pessoas: você não vai desistir porque Ele já concluiu tudo. Diga para pelo menos 3 pessoas: você não vai desistir. Você entrou aqui com vontade de jogar tudo pro alto. Sei que você está vivendo o dia seguinte, eu também estou. Mas a gente precisa olhar para o dia que antecedeu o dia seguinte. Tem muitas coisas levando a nossa visão para o futuro. É válido. Mas quando se vive o dia seguinte, não tem como olhar para o amanhã. O amanhã é inexistente. A gente precisa olhar para o ontem. E quando eu olho para o dia que antecedeu o dia seguinte, eu vejo isso aqui no versículo 3. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciões dos judeus e rogava-lhe que viesse curar seu servo. A postura desse homem na sociedade que ele está inserido é uma postura de um alto calão. O perfil dele é um perfil honrado. Enxerguemos-o como um patrão que tem os seus funcionários. E perceba que o mesmo não tem visto um funcionário bater o devido ponto. E não está tendo produção naquela área porque aquele funcionário não tem vindo. Procura-se saber a razão da ausência de tantas as faltas. O relatório que se dá ao patrão é: ele está doente. O que aconteceu nesse dia que antecedeu o dia seguinte? Esse patrão, ao invés de substituir o doente por um não doente, ele vai decidir rogar. Mas perceba a expressão que ele usa. Ele roga que viesse curar seu servo. Mas, só um instante, como pode ser servo se não serve? Porque a percepção dele é em razão da falta da produção do efetivo pelo ofício. Se não está tendo produção, por que ele continua sendo servo? Ele vai rogar por alguém que não está produzindo. E nos fazendo refletir sobre a nossa relação. Se ele não está produzindo, então substitui. Aliás, tem tanta gente para ocupar aquele devido posto. Tratando-se de uma empresa, mas no reino não há substituições. Ele vai nos levar à seguinte informação que vai contradizer algumas outras que ao longo da vida parece que
enxertaram em nós, sem que ao menos deixasse, mas enfiaram dentro de nós algumas informações que, quem sabe, ao longo de um tempo, a gente, de maneira tão involuntária, agimos assim. Se não serve, não serve. Só serve enquanto serve. Mas o dia que esse que serve não puder servir, porque está doente. Entenda a expressão desse que é o que governa a cabeça desse servo, que independentemente dele produzir ou não, ele continua sendo servo. Porque servo não, eu não sou servo pela quantidade de serviço que eu presto. Eu sou servo mesmo não servindo. Servo aqui é o caráter dele. Então a relação desse homem com o seu servo não é pela produção, mas é pelo indivíduo. Isso me faz refletir sobre a nossa relação. É possível que a gente esteja se relacionando pela produção. O dia que deixarmos de produzir, a gente deixa de se relacionar. Porque esse, de certa forma, é uma percepção minha, fique à vontade para me refutar. Eu percebo que esse é o evangelho absolutamente diluído ao bel prazer de quem aplica. Se você não está produzindo, você deixa de ser. Porque o ser está ligado com o que faz, quando na verdade, no reino, o que você faz não te define. Você é servo mesmo não prestando serviço. É dia de oração. Dia de oração por alguém que está doente. Dia de oração por aquele que não pode orar por mim. Dia de oração por aquele que não pode fazer por mim. Ele vai orar, sabe, de repente por esse ponto aqui, esqueça tudo que eu disse, mas guarde pelo menos isso. Quando alguém deixar de servir a você, é a oportunidade que você tem de servir a ele. A questão que parece que enquanto me serve, serve. O dia que não me servir, não deixa, sabe, a gente substitui. Porque a nossa relação está atrelada ao que você faz por mim, ao que eu faço por você. O dia que a gente deixa de fazer, a nossa relação termina. Porque quanto mais a gente se relaciona com fazer, mais distante do indivíduo que faz a gente se torna. Parece que o que se faz nos distancia, quando na verdade deveria nos aproximar. E a nossa relação, parece-me que é o que se faz. Quanto mais eu me relaciono com você, pelo que você está fazendo, eu desconheço você. E o dia que você deixa de fazer, a nossa relação termina. Porque a minha relação está com a produção. Deixou de produzir, não tem relação. Agora, quando eu conheço você, a nossa relação é pele, é junto. Você fazendo ou não, você tem valor. E rogou que viesse curar o seu servo. De repente alguém está gritando, substitui. Eles não, é servo. Parece que por algum momento a gente se esquece do que as pessoas já fizeram por nós. E elas deixam de ser quem são, porque deixaram de fazer. E somos movidos a substituição tão rápido. Eu vivo numa geração onde o extensivo de amizade é de 5, 3 anos, 10 anos. Porém, a geração do ontem, a amizade durava tanto. 30 anos de amizade, 20 anos de amizade, 50 anos de amizade. Por que a minha? Parece que a gente nos tornamos tão descartáveis. Quando na verdade olham para o indivíduo como se fosse uma laranja e sugam um caldo. Normalmente quem suga muito o caldo
vai ter problemas seríssimos na saúde. Porque a frutose faz mal. O melhor da fruta se joga fora, que é justamente o que não presta, que é o bagaço. Quando na verdade o que combate a frutose é o bagaço é um antídoto, mas deixa para quem entende isso melhor. Por que a gente se substitui tão rápido? Por que olham para você como uma máquina de fazer? Quando na verdade... Mas a oração aqui. A oração, ela... não sei se eu falo. Não. Já comecei. A oração não... A oração não é ferramenta para se ter. A oração é a única ferramenta que me faz ser. A oração não pode ser vista como um instrumento que abre porta. A oração me faz ser uma porta. A oração não é uma ferramenta que cura. A oração me faz um agente de cura. É uma oração despretensiosa, desgarrada. Uma oração sem troca, sem barganha, sem negócio. É uma oração de não se estende balcão para trocar coisas. Não. É uma oração. Entenda que quanto mais eu oro pedindo para ter, menos eu sou. Quanto mais eu oro pedindo para ser, eu não preciso orar para ter. Ter é consequência do ser. A única coisa que me faz ser é quando eu entendo que viver uma vida de oração me modela dentro do padrão que Deus quer, para que a partir daí eu tenha o que Ele quer que eu tenha. Se eu não estou tendo, eu preciso rever quem eu estou sendo. Ser me capacita a ter. Ter camufla a minha vida e todos pensam que eu sou. Eu não sou o que tenho. Eu não sou o que tenho. Você precisa vir para trás da cortina e saber quem eu sou. Vida de oração não é passar muito tempo orando. Tem gente que passa muito tempo orando, mas não tem uma vida de oração. Não é quanto tempo você passa de joelho, é quanto tempo você passa com Deus. Que é possível Rafael orar 2 horas e quando termina de orar, Rafael levanta e vai embora. Aonde tudo isso passou-se de um monólogo, onde só o Rafael fala. Quando é vez de falar, eu levanto e fico reclamando durante o dia que Deus não falou comigo. Mas é claro, você levantou fora do tempo de ouvir, você só falou. Eu deixei você falar por 2 horas, agora que chegou a minha vez de falar, você levantou do lugar. Não existe um lugar específico para se orar, até que eu decida orar no lugar. Quem faz do lugar seu lugar de oração é quem decide orar nele. Quando você vive um ambiente quando você vive uma vida de oração, você carrega um ambiente de oração. Você não precisa estar em um lugar específico, onde você pseudamente colocou ali uma nomenclatura dizendo que ali é o meu lugar de oração, e aqui não é. Não, ali é o meu lugar de oração, e no banheiro não é. Ali é meu lugar de oração, mas no almoxerifado da empresa não é. Ali é meu lugar de oração, mas no escritório não é. A vida de oração, o ambiente de quem ora o acompanha. Agora, por que a gente não tira alguns pequenos segundos para orar? Não é porque ele não está indo mais à sua casa, é porque ele só está doente. Não, ele não ficou soberbo, ele só está doente. Não, ele não está
Não é que ele não está te mandando mensagem. Não é que ele não está te respondendo. Ele só está doente. Ele não tem força para falar com você. Ele não tem força para ir na tua casa. Ele não tem força para caminhar com você. Você já parou para orar por ele? Porque, aliás, ele sempre fez por você. Você não pode fazer uma coisa só por ele, que é orar. Orar. O que aconteceu no dia que antecedeu o dia seguinte? Oração. 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 Orar. 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 Tem coisas que você fará. Tem coisas que serão resultado de uma vida de oração. Davi matou um leão. Quantos leões? Quantos leões? Quantos? Sansão matou quantos leões? Um. Mas quando trata-se de Daniel, tem leão que você mata, mas quando trata-se de leões, há quem diga que esses leões estavam pelo menos 6 meses sem comer. Aproximadamente 72 leões numa cova, a ponto de alguma coisa vir lá de cima e não sobrar restos aqui no chão, porque eles devoravam antes de... Você acha que pelo fato de você ter matado um, você consegue matar 72? Você acha mesmo que aquele leão te capacitou para matar 10? Davi matou um, Sansão matou um, Benaia matou um. Agora tratando-se de Daniel. E a oração não se começa na cova, a oração se começa no quarto. Ele já vem orando. Deixa eu lhe falar a terceira coisa, que eu acho que você está com fome. O seu silêncio testificou. Versículo 6, o que aconteceu no dia que antecedeu o dia seguinte? E foi Jesus com eles. A Bíblia é esquisita. E foi Jesus com eles. Diga a eles. Diga mais alto, eles. Quantos são eles? Quantos são eles? Mas perceba que Jesus vai com eles, porque tem alguém no meio deles que orou. O que aconteceu no dia que antecedeu o dia seguinte? Dia da manifestação de Jesus. Porque que é uma verdade? Jesus caminha com quem ora. E aí você está dizendo que vai parar de orar porque não está vendo nada acontecer, mas é claro, você não ora para ver acontecer. E Deus não faz nada para ser visto. Tudo que Deus faz é para ser glorificado. Porque o que Deus faz é um mistério escondido nele mesmo. Ele não faz nada para que todos vejam. Ele faz para ser glorificado. Não, mas eu não aguento porque eu estou orando e parece que nada está acontecendo. Nada está acontecendo para você ver. Aliás, na verdade tem coisas que Deus está te fazendo orar, mas que Ele nunca vai fazer. Mas a única forma dele te fazer orar é gerando uma expectativa em alguma coisa que ele não fará. Porque ele prefere não fazer, mas te ouvir, do que te entregar e te perder. E aí eu passo a ver que tem gente que está orando 30 anos por alguma coisa. Se Deus tivesse feito com 10, Ele te perdia na oração por 20.
Deus prefere manter a gente orando, nos ouvindo, do que nos entregar e a gente deixar de orar. O que menos Deus quer é que o glorifiquemos por aquilo que Ele faz. O que mais Deus deseja é que nos relacionemos mesmo que Ele não faça. Porque fazer para Ele é muito fácil. Chamar a gente para uma relação é muito difícil. E você diz que vai parar de orar, mas o teu marido vai e volta em paz. Você nunca percebeu isso? Os seus filhos vão e voltam em paz. Você nunca percebeu isso? Aliás, a sua família, os seus parentes não é crente, mas está todo mundo... Será que você não percebeu que por você estar orando, a presença de Jesus acompanha eles? E foi Jesus com eles. A presença de Jesus é a garantia. A presença de Jesus é garantia. Jesus caminha com quem ora. Se era para ter morrido naquele acidente, você não morreu por quê? Aquela arma era para ter disparado, por que não disparou? Você acha que aquele assalto foi só para levar alguma coisa sua? Não, foi para levar você. Por que você acha que você está vivo? Um pedido eu te faço, e o mesmo eu ouço. Não paremos de orar. A gente só chegou onde chegou porque fizemos da relação com Deus a nossa prioridade. Não busque palavras bonitas a fim de agradar o coração de Deus ao te ouvir. Com Deus não se fala como fala-se com Deus. Fala do jeito que você quiser. Use a palavra que você quiser. Porque o que menos Deus ouve quando eu oro é a minha voz. Deus ouve a minha postura. É isso mesmo. Deus ouve a minha postura de oração. Não é sobre o que digo, é sobre a minha postura em estar em oração. Porque se Ele for nos avaliar por aquilo que dizemos, a gente já falou tanta besteira. A gente já o questionou, a gente já brigou. Mas a postura, eu posso não estar bem, mas eu estou aqui. Eu posso estar desesperado, mas eu estou aqui. Eu posso estar mal, mas eu estou aqui. Eu posso não ter tantas palavras, mas eu estou aqui. No meio dessa caminhada, e eu termino aqui. Agora termina. Você não me deu tempo. Eles estão caminhando, mas chega um tempo que ele vai parar e vai dizer assim: é porque nesse processo de caminhada com Jesus, me ensinaram, vocês ensinaram diferente de mim, vocês aprenderam certo, eu não. Me ensinaram que o relacionar com Jesus me torna um anjo. Quando na verdade, quanto mais eu me relaciono, mais humano eu tenho que ser. A relação com Deus não me faz ser anjo, mas me humaniza a cada dia. Nessa caminhada de oração com Ele, chega um ponto que Ele vai dizer assim: não, vamos consertar uma coisa aqui, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa.
Porque aqui fora eu sou uma coisa, lá dentro de casa eu sou outro. É quando a gente se enxerga na vida de oração a ponto de gerar em nós uma contrição, um arrependimento do que somos, quando as luzes apagam, quando a cortina fecha, quando eu estou fora dos olhares de todo mundo, quando eu digo que ninguém está me vendo, não consigo me enxergar, e nessa caminhada eu digo para ele, não tem como, porque aqui fora, deixa eu te falar, eu tenho muita autoridade, eu tenho tanta autoridade, guarda isso, eu tenho autoridade porque eu estou sujeito a uma autoridade, não existe autoridade sem sujeição a uma, eu só tenho autoridade porque eu estou sujeito a uma autoridade, e a minha sujeição a uma autoridade me dá autoridade. Quem está debaixo de mim, eu aplico a autoridade, porque eles me reconhecem como autoridade, porque eu estou sujeito a uma autoridade. É esse ciclo de autoridade. E eu reconheço quem tem autoridade. Eu pego a minha autoridade e sujeito a minha autoridade ao Senhor. Porque eu sei o que é autoridade. Porque eu mando um servo ir, ele vai. Eu mando ele voltar, ele vem. Eu sei o poder que tem numa palavra de quem tem autoridade. Mas vamos ficar por aqui. Eu não sou digno. E a expressão digno é tão pesada que eu vou lhe pedir isenção de dizer. Fica só com digno, indigno mesmo. Eu não sou digno de entrar, que o Senhor entre na minha casa, porque aqui fora, olha como é que todo mundo me enxerga, mas quando eu vou lá para dentro, a gente pode ter um desconforto, mas vamos fazer assim, a gente fica por aqui. O que pode ter acontecido no dia que antecedeu o dia seguinte? Eu revelo a minha humanidade, os meus erros, as minhas falhas, quem de fato eu sou. E uma das coisas que me chamou muita atenção, quando ele diz, fala aqui de fora, manda uma só palavra para dentro da minha casa. Na verdade, eu acho que ele poderia ter levado, era Jesus mesmo, porque ele pediu coisa que ele não está entendendo. Porque levar Jesus para casa, para Jesus entrar, ele teria que abrir a porta. Para Jesus sentar à mesa, ele teria que puxar a cadeira. Quando ele pede uma palavra, não precisa porta aberta para ele entrar. Não precisa janela aberta para ele entrar. As coisas podem estar fechadas, mas a palavra vai. O que antecedeu esse dia seguinte? O que pode ter acontecido? Manifestação da sua palavra. Deixa eu fazer uma pergunta. Você ainda acredita que há poder naquilo que Jesus fala? Que nós estamos exatamente agora aqui, e é uma palavra indo em direção ao teu endereço, sem que você dê para Jesus. Preste atenção, ele não deu endereço. Eu não preciso dizer a minha rua, meu CEP, eu não preciso dizer o número da minha casa, a cor das minhas paredes. Vai lá, Jesus, na minha casa agora. Libera uma só palavra para dentro da minha casa agora. Libera uma palavra para dentro da minha casa agora. Eu só preciso de uma. Eu só preciso de uma palavra. A minha palavra não cabe, a minha palavra não se encaixa. Não adianta eu ficar dizendo, discutindo, tentando acertar com as minhas estratégias, com os meus 7 pontos, 7 passos, sei lá quantos passos me fizeram dar, gente, não adiantou nada. Por que a gente deixou de acreditar naquilo que ele diz? Em relação a algumas performances, que parece que tira a autoridade daquilo que ele falou sempre. Aquieta o teu coração, a minha palavra continua em atividade. Eu vou repetir, a minha palavra continua em atividade.
Não, eu vou ficar repetindo. A minha palavra continua. Enquanto você está aqui, eu posso ir no coração do teu filho agora. Enquanto você está aqui, eu posso tocar na carne dele agora. Enquanto você está aqui, eu posso entrar no aparelho reprodutor dela agora. Não tem fibrona, não tem mioma, não tem cisto, não tem policisto, não tem endometriose, não tem coração grande, não tem pressão alta, não tem pressão baixa, não tem câncer, não tem AIDS, não tem. Eu ainda acredito que há poder na palavra que Ele libera. Quem acredita, levante a mão, pelo amor de Deus. Há uma palavra ainda ao teu endereço. Não, eu acho que você não acreditou, eu vou repetir. Há uma palavra indo naquela rua. Há uma palavra em direção à tua casa. Há uma palavra que vai entrar pela tua porta. Há uma palavra que vai no teu quarto. Há uma palavra que toca em alguém. Eu não tenho um jeito de profeta. Eu levo uma vida de profeta. Eu vou profetizar para alguém. Há uma palavra indo ao encontro de alguém. Há uma palavra indo ao encontro de alguém. Reage, pelo amor de Deus. Há uma palavra indo ao encontro de alguém. Eu vou ficar repetindo isso. Está tudo preparado para o luto entrar na tua casa, mas há uma palavra indo de encontro a alguém. Há poder na sua palavra. Oramara choramaia. Tem alguém comigo aqui, gente? Solta a tua voz. Tem alguém que é alvo dessa palavra? Tem uma notícia que vai chegar. Esse fim de semana será um fim de semana de boas notícias. Não tem muro que essa palavra não quebre. Não tem portões que essa palavra não despedace. Eu ainda acredito. Há poder na sua palavra. 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 Há poder. Diga para pelo menos 5 pessoas: você não tem noção do que vai acontecer. Eu não sei para quem é essa palavra. Eu estou todo arrepiado. Você não tem noção do que vai acontecer. Você não tem noção do que vai acontecer. Eu libero uma palavra para essa igreja. Eu planto essa palavra nesse altar. Vocês não têm noção do que vai acontecer. Vocês não têm noção do que vai acontecer. Eu semeio essa palavra nesse altar. Vocês não têm noção do que vai acontecer. Vocês não têm noção do que vai. Eu vou ficar repetindo isso aqui. Vocês não têm noção do que vai acontecer. Vocês não têm noção. Eu planto uma palavra nesse altar. Vocês não têm noção. Quem é de oração, ore. Quem é de guerra, entra. Eu estou todo arrepiado, gente. Solta a voz, abre o coração. Jesus, o que é isso? Quem é de guerra, entra. Isso. Quem é da língua estranha, fala. Abre a boca, vai. Você não precisa dar o endereço para ele. Ele sabe aonde você mora. Ele sabe os metros quadrados da tua casa, do teu apartamento. Ele sabe quem está com dor. Ele sabe quem está na fase terminal. Ele sabe. Há poder na sua palavra. Jesus,
Aqui está um povo que ainda acredita que há poder na sua... Jesus, o que é isso? Eu não estou te ouvindo. Mais alto. Mais alto. Mais alto. Tem alguma coisa acontecendo aqui agora. Agora. A minha barriga está queimando. A minha barriga está queimando. O Espírito de Deus está comunicando a mim. Eu começo a operar ela agora. Tem um negócio aí no teu aparelho reprodutor que eu estou sentindo um fogo pegar aqui dentro. E Deus está me dizendo: eu arranco isso aí de dentro de você agora. A minha palavra é como fogo. 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 Sheba. Xerabababos. Xerababababos. Jesus, o que é isso? Jesus, o que é isso? Oh! Há poder na palavra. Há poder na palavra. Há poder na tua palavra. Há poder na tua palavra. Acreditamos. Acreditamos. Há poder na tua palavra. Há poder na tua palavra. Acreditamos. Acreditamos. Oh, há poder na tua palavra. Há poder na tua palavra. Acreditamos. Acreditamos. Palavra. Palavra. Os pastores começam a pegar fogo agora. Líderes começam a pegar fogo agora. Tem alguma coisa acontecendo aqui dentro, gente. Que é isso? Eu estou pegando fogo aqui. Que é isso? Jesus, que é isso? Jomaraçó. Gente, eu acho que eu estou ficando maluco, porque eu estou ouvindo um coral aqui dentro.
Gente, o que é isso? Deus te trouxe aqui nessa manhã para te socorrer. Você está precisando de socorro. Se você quiser, corre aqui para o altar, porque amanhã de Deus te socorrer. Corre aqui para o altar. O texto diz que Jesus ficou maravilhado. Foi o dia que o maravilhoso ficou maravilhado. O final desse dia de ontem é você ler que o servo ficou curado. O que aconteceu no dia que antecedeu o dia seguinte? Dia de cura. Dia de cura. Você acha que pelo fato de você estar vivendo o dia seguinte anulou o dia de ontem? Tem hora que é só você lembrar o que aconteceu com você ontem. Você acha que ele mudou? Por isso que ele diz: eu sou o mesmo ontem, o dia que antecedeu o dia seguinte. Eu sou o mesmo hoje, o dia seguinte. E eu sou o Deus do amanhã. Eu sou o mesmo. Eu sei que você está vivendo o dia seguinte, mas entenda, eu parei na porta da tua cidade. Antes que você saia da cidade e faça uma besteira, eu parei na porta da tua cidade. Antes que você faça besteira fora da cidade, eu parei na porta da tua cidade para dizer: você achou que estava tudo terminado? Eu parei na porta. Só que eu quero te fazer uma pergunta.
Você está carregando essa caixa com esse defunto há muito tempo. Você já maquiou esse defunto, você já jogou perfume, porque tem hora que nem um cheiro você suporta. Você está para cima e para baixo carregando essa caixa. Você entra em reunião, sai de reunião. Você entra em igreja, sai de igreja, carregando essa caixa com esse morto aí dentro. Mas deixa eu te fazer uma pergunta nessa manhã. Eu posso tocar nessa caixa hoje? Vamos terminar com isso. Mas eu preciso ser muito sincero. Todos esses que estão te ajudando a carregar a caixa, se eu tocar, eles vão ter que largar. Porque só tem razão na cabeça deles de te ajudar enquanto você está carregando o morto. Porque o teu morto alimenta eles. Mas se eu tocar nessa caixa, eles vão ter que largar. Posso tocar? Eu sei que está pesado. Eu sei que está fedendo. Eu sei que você já carrega isso por muito tempo. Mas eu posso tocar. Posso tocar. Posso acabar de vez. Eu não vim te trazer alívio. Eu vim resolver isso para você. Não está no programa geográfico de Jesus entrar em Naim. Ele simplesmente decidiu entrar. Antes que alguém saísse e colocasse dentro de um buraco e jogasse terra em cima, ele parou na porta dizendo: e aí? A porta parou na porta dizendo: por essa porta você não passa. Posso tocar? Posso tocar? Diga para ele alguma coisa. Mostra a tua caixa para ele. Fala por quanto tempo você está carregando esse defunto. Por quanto tempo você está carregando esse peso morto aí dentro de você. Posso tocar? Deixa eu tocar. Quando Jesus tocou naquela caixa, aquele que estava morto recebeu vida. Eu estou todo arrepiado. Aquele que estava morto recebeu vida. Jesus pegou o menino, pegou o menino no colo, deu no braço da mãe, dizendo: é assim que acontece. Você veio de casa carregando um morto, você volta para casa carregando o vivo. Você veio de casa dizendo: vou resolver isso como? Você veio de casa de repente, nem achou que hoje não seria o dia. E tem gente aí que precisa vir aqui para frente. Eu sei que é difícil dar esse passo. Eu sei que é difícil. Mas aonde houver a morte, receba vida agora. 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 Receba vida agora. Agora, eu estou falando agora. A sua caixa começa a ficar cheio de vida. A morte começa a ser anulada agora. Jesus, o que é isso? Jesus, o que é isso? Ele toca, canta ali. Jesus, o que é isso? Tem um defunto dentro aí dessa caixa que começa a receber vida agora. Nem você acreditava mais, mas o espírito de vida está dentro dessa casa. Vida. Vida.